Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Meu nome é Ionara Rabelo, sou psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Goiânia. Nós vamos gravar hoje uma aula sobre notificação de violências interpessoais e autoprovocadas. O dia de hoje é dia 13 de outubro de 2025 e essa aula vale para as portarias e leis em vigor neste momento. Bom, lembrando que a notificação compulsória de doenças e agravos não é algo novo no sistema de saúde brasileiro. Desde 1975 se institui a obrigatoriedade dos profissionais de saúde ou mesmo as pessoas, gestores responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, para que eles realizem as notificações compulsórias. O que modificou foi que quais as doenças e agravos foram se construindo nas políticas públicas para a notificação. Então, eu ressaltei algumas das principais leis e portarias que foram principalmente conduzidas ou construídas pensando no sistema de vigilância de violências. Então, a mais importante é a Portaria Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que foi publicada em 2001. Depois a gente tem em 2003 a lei que fala sobre a notificação compulsória de violências contra mulheres. Eu gostaria de destacar que em 2006 teve a implantação da vigilância de violências e acidentes, 2009 a inserção dessas notificações no Sistema Nacional, que é o SINAM. Em 2010 houve a inclusão de violência na lista de doenças e agravos de notificação compulsória, foi a portaria de 2010. E em 2011 houve a universalização dessa notificação para todo o Brasil. Então, desde 2011, todos os municípios brasileiros trabalham com a mesma ficha de notificação e o mesmo sistema. Gostaria de destacar o ano de 2014. Nesse, você vê que as notificações de violência sexual e suicídio passaram a ser uma notificação imediata, ou seja, em 24 horas, exatamente porque o cuidado à pessoa que tentou suicídio ou foi vítima de algum tipo de violência sexual, ele precisa de uma série de cuidados que a rede precisa ser alertada e a notificação é importante. Desde 2017 houve a consolidação de todas as portarias que o SUS trabalha e o que tem acontecido é que quando tem um novo agravo, se atualiza apenas o anexo deste novo agravo. Então, vale a mesma lei com relação à notificação. Agora, destacando para o município de Goiânia, aqui embaixo você vê, é que desde 2021 nós criamos também a notificação imediata para os casos de negligência grave e violência física severa contra crianças até 6 anos de idade. Por que disso? Porque o risco de morte é muito maior quando se tem um evento como esse, uma negligência grave com relação a essa criança. Então, em Goiânia, nós temos 3 tipos de notificação imediata. As nacionais, que é a violência sexual e suicídio, e com base na nossa portaria, que é da negligência grave e violência física severa contra crianças de 0 a 6. Chamando a atenção que nós temos 3 manuais que são importantíssimos para que cada gestor ou profissional de saúde dê uma olhada. O primeiro é de notificações de violência interpessoais e autoprovocadas. Você pode ver o QR Code, ele vai explicando tudo o que está nessa aula e até muito mais, porque está bem detalhado, da importância da notificação, como fazer, os fluxos. Mas gostaria de destacar 2 outros manuais que muitos profissionais não conhecem. O de investigação e notificação de tentativas de óbito por suicídio em povos indígenas e de investigação de notificação de violências
em povos indígenas. Os dois vocês também têm um QR Code. Por que é importante isso? Nós atendemos populações indígenas em várias situações aqui no município de Goiânia, nós temos serviços que são referência para povos indígenas, então é importante destacar que nós temos duas fichas a ser preenchidas, a ficha de notificação que faz parte do SINAM e a complementar que faz parte da investigação que precisa ser feita com relação a povos indígenas. Elas têm que ser enviadas para o DICEI e de lá tem dois caminhos, um para a vigilância de violências do município e outro para que a área de populações indígenas do Ministério e do DICEI também acompanhe o caso. Qual que é a importância, então, de notificação, né? Então, desse primeiro manual que eu mostrei, desde o acolhimento, é importante visualizar que é uma situação de violência. Então, a primeira coisa é a sensibilização do profissional para perceber que tem algo naquela história, algo no movimento corporal, algo na forma como a criança tem muito medo do que vai estar acontecendo durante o atendimento, as manchas que podem aparecer em diferentes tons pelo corpo, ou mesmo as queixas de repetição de uma mulher que vê uma unidade de saúde falando de dores de cabeça, dores no corpo, muitos conflitos familiares. É perceber, então, que ela está falando de uma situação de violência. Então, acolher não é só o acolher para vou fazer um atendimento, mas acolher com uma escuta aberta para que você perceba que essa é uma situação de violência, dar o melhor atendimento possível, tentando evitar a revitimização, a notificação que é compulsória para todos nós profissionais de saúde e todos os encaminhamentos, os cuidados e os encaminhamentos necessários para cada caso. Então, não existe uma fórmula, uma linha única, porque cada caso vai precisar tanto de um atendimento da saúde, diferenciado ou não, pode ficar na atenção básica, preciso encaminhar para uma unidade de referência para atendimento a vítimas de violência sexual, preciso encaminhar para uma unidade de saúde mental, a depender do que está acontecendo com a pessoa. E preciso também pensar na rede como um todo. Preciso ver se essa escola está acompanhando essa criança, ela está frequentando a aula ou está faltando às aulas. Preciso encaminhar para que o Conselho Tutelar dê alguns encaminhamentos para monitorar as aulas, encaminhar para os CREAs, que são Centros de Referência e Assistência Social. Então, a cada caso, nós vamos precisar de um cuidado diferenciado. Uma coisa que é muito importante, que as pessoas pensam, nossa, violência é um caso de polícia, então isso é uma coisa que a polícia tem que lidar, então é uma situação de denúncia. Não, violência é um problema grave também de saúde pública e a gente precisa implementar cada vez mais políticas públicas, porque em várias faixas etárias as violências e as causas externas é o que mais tem matado crianças, adolescentes, mulheres e homens, a depender da faixa etária e do estado onde essa pessoa mora. Então, a notificação ela é compulsória, ela pode ser feita em função de uma suspeita, eu não preciso ter comprovação nenhuma, eu não sou um perito da Polícia Civil, eu não preciso formar provas, eu preciso apenas acolher desconfiando mesmo, eu tenho uma suspeita de que isso é um caso de violência e essa notificação ela é compulsória para mim, nem o paciente precisa saber. É óbvio que ao fazer a notificação e a depender do que está acontecendo, eu preciso informar, olha, você precisa de tal e tal atendimento logo em seguida, porque o paciente precisa de cuidados e ser atendido. Mas a notificação ela é compulsória para mim e ela é em função de uma suspeita e esse sigilo das informações precisa ser mantido dentro da vigilância das violências e essa notificação segue o curso para a Secretaria Municipal de Saúde. A outra coisa diferente que muitas pessoas falam, eu vou fazer uma denúncia, são termos incorretos, né? Então, quando há uma violência que precisa ser investigada, é necessário fazer um boletim de ocorrência, que é um documento que vai registrar esse suposto fato criminoso. Quem faz isso não somos nós da saúde, não somos nós que vamos abrir boletim. Nosso papel é o cuidado, atenção e dar todas as informações. Então, até mesmo para uma mulher vítima de violência, dar as informações sobre os direitos dela, como ela deve proceder, né? E denúncia, geralmente, é o nome técnico dado pela peça processual que dá início a uma ação penal. Denúncia quem faz é o Ministério Público. Então, no senso comum, muitas vezes fala assim, nossa, não vou denunciar a violência. Então,
não é esse termo que utilizamos, o termo que utilizamos é a notificação, ela é compulsória para nós, que somos da saúde, e para profissionais também da educação. O que pode acontecer em algumas situações é que esse caso de violência está acontecendo com grupos vulneráveis e nós temos leis que dão suporte para que, a partir da notificação, nós precisamos fazer uma comunicação externa. Por exemplo, no caso de violência contra crianças e adolescentes, nós não enviamos a ficha jamais para o Conselho Tutelar, mas enviamos um relato sucinto, e nem falamos de qual unidade está vindo, um relato sucinto para que o Conselho Tutelar comece as ações cabíveis. O mesmo no caso de idosos, nós comunicamos ao Ministério Público ou à Delegacia do Idoso. Ou no caso de pessoas com deficiência, a gente precisa fazer uma comunicação externa. Então, quando eu falo a gente, na cidade de Goiânia, nós temos toda uma estrutura que foi conformada em que na hora que você, que está na atenção primária, faz uma notificação de uma idosa que está uma suspeita de maus tratos, ela não está se alimentando bem, não está tomando os remédios corretamente, está vivendo sozinha, você não faz a notificação de suspeita, né, de negligência com relação a essa idosa, ela vem para o distrito sanitário, o distrito sanitário encaminha para nós na Gerência de Vigilância às Violências e nós é que faremos uma comunicação ao Ministério Público para que proceda para a proteção dessa idosa. Então, são vários caminhos e fluxos que foram construídos ao longo dos anos para que essa violência não fique dentro do setor saúde, essa pessoa fique desprotegida, porque existe uma responsabilidade penal do agressor que precisa ser feita nos casos em que isso realmente ocorreu, que o evento realmente é uma violência comprovada, não por nós, mas pela investigação feita pelos outros órgãos, e para nós o mais importante é a proteção da pessoa em situação de violência, né? Então, por que é importante notificar? Ah, é mais um papel que eu vou preencher? Não, não é mais um papel. Quando eu olho e percebo isso pode ser violência e eu notifico, eu dou visibilidade ao problema. Então, tem momentos que a gente conversa principalmente na atenção primária, quantas mulheres eles estão atendendo que eles acham que podem estar passando por violência doméstica. E eles falam, nossa, no meu quarteirão, na minha quadra, 1 em cada 4. Então, se são 1 em cada 4, por que não está aparecendo essa notificação? É o receio dos profissionais notificarem, é por estarem tão próximos, e a gente tem mecanismos para isso. Se a atenção primária não quer notificar para a proteção dos profissionais, é possível repassar o caso para que o distrito sanitário efetue a notificação e isso fique em outros níveis para proteger essa equipe. Mas o que não pode acontecer é o silenciamento das nossas equipes diante de um fenômeno tão grande. Inclusive as nossas equipes, né? Médicas, enfermeiras, agentes comunitários de saúde, em muitos momentos elas são as primeiras vítimas da violência dentro de casa também e tem um sofrimento maior ao lidar com isso quando estão no atendimento, né? A outra coisa importante é que a notificação ela é um elemento chave nessa atenção integral, porque ela permite que na hora que eu faço a notificação, eu compreendo o fenômeno e acione a rede de proteção. Então, não deixar desamparada nem a pessoa nem a equipe, mas pedir ajuda para que essa rede entre em ação para proteger equipes e a comunidade. Nas notificações de violências à saúde, a gente fala que essas comunicações que são exigidas por lei, que é essa que eu falei que vai para o Conselho Tutelar ou para o Ministério Público, é que elas jamais sejam feitas como uma cópia, mas só um informe sintético. E sempre a gente pede que haja uma postura ética em relação à pessoa que vivencia a violência e a sua família, não culpabilizando a vítima, não pedindo detalhes que são desnecessários. Então, uma postura ética e cuidadosa em todo momento no atendimento para evitar a revitimização. Quais são os marcos legais que nos apoiam, né? Principalmente para essas comunicações externas? Então, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a lei que fala da notificação compulsória contra a mulher em serviços que precisa ser feito quando elas são atendidas em serviços tanto de saúde pública ou privados. E é importante destacar que muitas pessoas imaginam que só profissionais que estão trabalhando no SUS que precisam fazer a notificação, quando na verdade a lei ela fala que é para todos. Então qualquer profissional que esteja atuando em ambientes privados, em clínicas privadas, clínicas individuais ou hospitais ou ambulatórios,
também precisa ser feita a notificação e encaminhar para o serviço de vigilância do seu município. O Estatuto do Idoso ou da Pessoa Idosa, né? A lei brasileira sobre a inclusão da pessoa com deficiência e, por fim, a gente tem a Política Nacional de Prevenção e Automutilação do Suicídio, que também fala da notificação compulsória e tentativa de suicídio, em tentativas de suicídio e automutilação, e prevê fluxos também na rede. Então, são marcos legais que temos para proteger. Aqui para você conhecer o Sistema de Informação de Agravo de Notificação, que é o chamado SINAM, e que a gente tem tanto a vigilância contínua, que é essa do SINAM, e a vigilância sentinela, que ocorre periodicamente em unidades de emergência para a gente ver outros campos, outras áreas ou agravos que não são captados pelo sistema de vigilância contínua. Então, quem deve notificar, como eu falei, são todos os profissionais da saúde. Então, vai de médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, arteterapeuta, agente comunitário de saúde e pessoas jurídicas, né? O centro de saúde, clínica, hospital, pronto-socorro, UPA, laboratório. Uma coisa importante é que na minha unidade, por exemplo, eu estou num grande hospital e alguém falou de uma suspeita de violência que pode ter acontecido dentro da unidade de terapia intensiva. Mesmo que ninguém da equipe tenha feito a notificação, eu, como gestor, sou responsável por fazer a notificação na medida em que foi anotado em prontuário e há um relato de que há uma suspeita. Então, mesmo que a equipe não tenha notificado, cabe ao gestor fazer essa notificação e isso está descrito na lei, né? Para onde notificar, como eu já disse, a gente deve notificar para o município onde foi feito o atendimento da pessoa. Ela é obrigatória para nós. E como a gente notifica? Você tem a ficha de notificação, que deve ser preenchida em 2 vias, vou apresentar ela agora. Uma via vai ficar no serviço, a outra você envia para o município, e cada município deve informar o fluxo para os encaminhamentos da notificação. Esse é o instrutivo para a notificação de violência interpessoal provocada, você também encontra ele no site do Ministério da Saúde, aqui o QR Code para chegar até ele. E o que é objeto de notificação? Estou falando de violências, mas qual? Então, nesse primeiro quadrado, você vê a violência doméstica e intrafamiliar, ou seja, homens e mulheres em qualquer idade, houve uma briga, houve uma discussão, existem xingamentos, existe muito beliscão, são dados tapas nessas crianças, então isso é violência doméstica. A sexual, também em qualquer idade, a autoprovocada, quando a pessoa tenta se mutilar ou se matar, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, o trabalho infantil, a intervenção legal, tortura e violências homofóbicas, ou seja, todas essas violências em qualquer idade e contra homens e mulheres têm que ser notificadas. O que não é notificado seria só a violência contra homens de 19 a 59 anos, quando ela é violência comunitária externa, ou seja, extrafamiliar. Então, quando essa violência ocorre fora de casa, qualquer uma dessas, sempre a gente vai notificar só se ocorreu com criança, adolescente, mulher, pessoa idosa, indígena, pessoa com deficiência e população LGBT. Então, quando a violência comunitária ocorre com homens de 21 anos numa briga de bar, não é nesse instrumento aqui, no Viva Contínuo, que a gente vai pegar. A gente vai pegar essa violência num outro instrumento, que é aquele do sentinela, que eu falei, quando a gente faz a investigação por amostragem em algumas unidades de saúde. Porque essa ficha, ela foi construída para pegar essas violências que são a doméstica, intrafamiliar e contra populações vulneráveis. Contra homens e jovens, é óbvio que são populações também que precisam de atenção e a gente vai pegar isso por outro instrumento, que é o Viva Contínuo. Então, como eu acabei de falar, as violências comunitárias não vão aparecer quando são esses assaltos, brigas de gangue, brigas de bares contra homens de 20 a 59 anos de idade. Quando que a gente não notifica? Quando a pessoa já chegar também na unidade de saúde, já em óbito. Então, chamaram o SAMU, a mulher foi espancada, mas quando ela chegou no hospital, ela já estava morta. Então, nesse caso, não é feita a notificação. Agora, a mulher foi espancada, chegou com vida no hospital, foi atendida, sobreviveu algumas horas, aí sim eu notifico.
Então, mesmo que ela venha a óbito algumas horas depois, é feita a notificação porque ela chegou com vida. E a gente não notifica lesões acidentais também. Então, lesões acidentais, por exemplo, vamos imaginar uma criança... Não, esse é difícil. Uma lesão acidental é quando o adolescente fala que ele se cortou de forma acidental quando estava fazendo uma atividade na escola. Então, a história bate com que o tipo de corte, onde foi, os pais estão próximos, então não vou notificar. Só que tem que ser muito delicado isso, porque muitas das violências, elas vão aparecer com o discurso de lesão acidental. Então, eu caí, eu bati a cabeça, a criança caiu, a criança engoliu uma pilha, a criança bebeu que boa. Então, nesse caso, é um agravo acidental, mas aí a gente percebe na história que houve uma negligência. Uma criança não poderia ter acesso a coisas pequenas que ela vai pôr na boca, ela não poderia ter acesso a líquidos, né, que não são líquidos de limpeza, por exemplo. A criança não pode ter acesso a produtos de limpeza, porque ela pode ingerir, e isso pode levar ela a óbito. Então, é importante para nós notificar todas essas situações, avaliando história a história, porque no caso, por exemplo, de negligência grave, a criança não chega na unidade de saúde com uma negligência grave. Geralmente são múltiplas negligências que vão aparecendo no decorrer do tempo e muitas vezes ajuda a gente a detectar um caso que está agravando e que precisa de maiores cuidados e a gente acionar o conselho tutelar para ver, porque a criança cai com frequência, tem várias fraturas, então isso já é um indício para a gente de que precisa monitorar melhor esse caso. Então, fique muito atento a lesões acidentais e como a história aparece. Então, essa é a ficha de notificação. Ela é estruturada nesses 10 blocos, eu destaquei aqui. E essa foi a última atualização de 2015. O Ministério da Saúde ainda estuda se será modificado. Então, ali embaixo você vê a data, né, de 2015 para olhar, porque às vezes algumas pessoas acessam a internet e pegam fichas antigas, né? Então, essa é a ficha em vigor. Ela tem esses 10 blocos que são, primeiro a gente começa com os dados gerais, depois dados dessa notificação individual, dados da residência da pessoa que está sendo atendida, os dados da pessoa, da ocorrência, que tipo de violência, se é violência sexual tem alguns detalhamentos, dados do provável autor de violência, porque a gente fala provável autor porque é só uma suspeita, então é importante também ter esses dados, os encaminhamentos que foram dados e qualquer informação complementar. Eu vou detalhar um pouquinho alguns espaços. Eu coloquei aqui em vermelho o que o Ministério, eu coloquei em vermelho o que o Ministério ressalta que são dados compulsórios, obrigatórios. Então, sem esse dado, a gente não consegue inserir essa ficha no Sinam. Então, você vê aí que desde a data da notificação, a unidade de onde veio, a unidade de saúde, os dados da ocorrência, né, da violência, o nome do paciente. Se o paciente chega desacordado, sem documentos, né, você tenta colocar na hora que fizer a ficha como ignorado, tem que escrever ignorado, mas tentar o máximo possível, porque eu sei que as equipes sempre têm formas de identificar esse paciente depois, né? A data de nascimento, e se você não conseguir isso mesmo e o paciente não conseguir informar, sempre é uma idade provável, aproximada. Você vê que vai precisar a unidade federativa e o município onde ocorreu a violência, o país, né? Em amarelo está o campo 36, é porque esse campo ele é importante, mas ele não é obrigatório e ele se recomenda preencher ele acima de 10, 12 anos de idade, né? Então, e muito delicado preencher. Se for fazer a pergunta, se você estiver diante do paciente sobre a orientação sexual, é importante em termos de políticas públicas, para a gente ver como precisamos adequar políticas públicas para lidar com pessoas que estão sofrendo violência, principalmente em função da sua orientação sexual. Você vê que o local de ocorrência, o campo 62 também é obrigatório. Lá em cima, o campo 55, o local de ocorrência 52 é obrigatório. Lá em cima, a motivação da ocorrência é um campo também importante, mas ele é difícil quando a gente tem equipes que vão fazer
essa notificação só a partir do prontuário, como ocorrem nas unidades que são grandes hospitais e tem um núcleo de vigilância hospitalar, geralmente é feita a partir da busca em prontuário. Então, por isso que é importante, quando você está atendendo, relatar o que o paciente está relatando da melhor forma possível em prontuário para que seja identificada a motivação, né? O tipo de violência, e você sabe que a ficha não é preenchida com X. No instrutivo, e mesmo aqui ela coloca 1 para sim, 2 para não e 9 para ignorado. Então, todos esses quadradinhos precisam ser preenchidos. Então, se é uma violência psicológica, preenche como 1 para psicológica e 2 para todos os outros, tá? É obrigatório também o vínculo de parentesco com a pessoa atendida. Então, se você está atendendo uma mulher que foi vítima de agressão pelo filho, tem que marcar 1 para filho. E aí, no item 62, sexo do provável autor da violência é masculino, que seria o filho, né? Se há suspeita de álcool ou outras drogas, aí não é obrigatório, mas se você tiver esse relato, anota 1 para sim, 2 para não, 9 ignorado. O ciclo de vida do provável autor da violência também é obrigatório, os encaminhamentos e a data de encerramento. Eu circulei como amarela essas observações adicionais, que muitas equipes elas relatam o que elas encontraram, e isso é importantíssimo para a gente até qualificar melhor a ficha. Então, detalhar um pouco o que vocês perceberam, suspeitam, aqui é essencial para a gente qualificar antes de enviar para o SINAM. Bom, tem várias violências que são crônicas ou recorrentes. A situação ocorre várias vezes. Então, essa criança tem sido vítima de negligência há vários meses, essa mulher tem sido vítima de violência há vários anos, esse adolescente tem se automutilado há vários meses, então não é a primeira vez. Sempre aqui, nessa violência crônica, você deve registrar a notificação da ocorrência mais recente. Então, na hora que você está fazendo um atendimento e a pessoa faz o relato de que na semana passada houve uma briga em casa e seu marido xingou muito, brigou muito, você vai anotar a data da ocorrência como semana passada e depois tem um campo que vai falar se isso já ocorreu outras vezes. Você vai marcar como sim, se é uma violência de repetição e pode relatar o que aconteceu, tá? Bom, há um campo que é do nome social, campo 33, e esse uso do nome social é um direito de todo usuário do Sistema Único de Saúde, garantido por portaria. Então, se a pessoa se apresenta com o nome social, ele deve ser colocado aqui, nesse campo 33, no outro campo da identificação, o nome da documentação, ainda como se mantém, e você descreve a situação dessa pessoa com relação ao nome social e o que ocorreu com relação à violência. Aqui eu estou marcando um pouquinho, porque muitas vezes a pessoa não tem documento, né? Ou você pegou um prontuário que não tem a data de nascimento, mas tem a idade aproximada ou aparente, como eu já destaquei. Então, aqui você preenche, tem aparentemente 14 ou 15 anos, aí você escreve o número 15 e no quadradinho você coloca o número 4, referente a ano. Então, se é um bebê que tem 7 meses, você coloca 07, escreve 07 e dentro do quadradinho você põe o número 3 para indicar que são 7 meses, correto? Então, você vê que tem informações se é gestante, se é um homem, você vai colocar como não se aplica. E um dado muito importante, seguindo aqui dos dados de identificação, é esse aqui, é o campo 15. Quando a gente fala do 15, aqui raça, cor, ele é importantíssimo para políticas públicas e ela é autorreferenciada. Então, sempre como que a pessoa se referencia. Então, se você já tem desde a recepção uma capacitação dada para que as pessoas perguntem para o paciente no momento que chega como ele se auto-identifica, isso é importantíssimo porque já vem desde o momento da entrada no serviço qual a identificação dessa pessoa. E aí, outro dado importante é a de escolaridade, para a gente correlacionar a violência com também os anos de vida, os anos estudados, mas esse é um dado que muitas vezes na saúde a gente perde porque a gente não coleta essa informação, mas é um dado importante se a gente tiver. Os dados do município de residência, logrador, o ponto de referência, né? E o telefone para contato em casos que a gente necessite. Você vai ver que aqui no item 56, né, a gente vai detalhar os tipos de violência, que eu vou falar um pouquinho deles. E no 57 vai ser um meio de agressão. Então, sempre tem que ter uma relação entre o tipo de violência
sofrido e o meio de agressão. E no caso, se for uma violência sexual, a gente vai preencher na saúde os campos 58 e 59, o tipo de violência e quais foram os procedimentos já realizados no primeiro momento do atendimento. Bom, então vamos supor que esse seja o caso da violência física. Você vê que eu peguei alguns campos da ficha e coloquei os dados. Então vamos imaginar que foi uma suspeita, essa mulher chega chorando muito, dizendo que realmente teve uma discussão em casa, teve alguns empurrões, mas ela não apanhou. Então ela foi só uma briga entre casais. Mas teve alguns empurrões, aí não teve tapa, não tem estrangulamento, não teve queimadura, mas teve empurrões. Então, houve sim uma violência. Se ela fala, não houve violência, mas teve empurrão, esse é um conceito de violência. Isso é uma coisa importante para a gente entender, porque muitas vezes a gente fica esperando que o outro nomeie o que é violência. E se a gente passa por sensibilizações, tantas capacitações, sensibilizações no setor saúde, é para a gente entender um fenômeno e que a pessoa vai evitar falar desse fenômeno até como uma forma de se proteger. Então, para nós, é uma suspeita de violência, ela relatou, e ela relatou, então, que ocorreu em casa, então, 01, e você vê que tem outras possibilidades. No instrutivo, você tem os detalhamentos, né? Por exemplo, habitação coletiva, se mora num albergue, ou uma casa do estudante, ou num abrigo para idosos, né? Se ocorreu na escola, local de prática esportiva, bar, via pública, comércio, indústria ou outro. Outro a gente tem que colocar lá qual é o outro. É importante, quando coloca aqui local de ocorrência, que você entenda onde ocorreu a violência. Não é o local em que você está atendendo. Onde você está atendendo, ou se é na escola onde você é professor e detectou, você não vai colocar a escola aqui. Aqui é o local onde ocorreu a violência. O local onde você está atendendo ocorre lá no começo, no primeiro bloco. Vê aqui que está perguntando se ocorreu outras vezes, então é aqui que você vai marcar 1 se isso ocorreu outras vezes. Se você não sabe, então fica 2. 8 minutos. Hã? 8 minutos. Vixe. Aqui no item, a lesão foi autoprovocada, é se a pessoa é que está intencionalmente se machucando. Então, nesse caso, não, ela não está provocando a briga, não é esse entendimento. Então, a lesão foi autoprovocada se ela se machucou. Não. Então, nesse caso, não foi. Foi uma motivação sexista, então foi um homem discutir e bater ou xingar uma mulher. Nesse caso, foi uma violência física, porque falou que teve empurrão, então foi força corporal, espancamento. Você vê que eu marquei 1 para esses 2, mas eu deixei 9 aqui para violência psicológica, porque se tem uma discussão, pode ser que tenha tido xingamentos, mas como a pessoa não relatou, eu vou colocar 9, não sei se houve, né? Não, então ela não marca-se 8 para se houve violência sexual, não houve relato, não teve procedimentos, e aqui você vê o número de envolvidos. O número de envolvidos é o número de pessoas que provavelmente provocaram a violência. Então, mesmo que sejam 2 pessoas, a mulher é a vítima e o outro foi o esposo, o número de envolvidos é 1, porque o outro é que agrediu essa paciente. Então, eu estou nomeando a paciente e quem foi o possível autor da violência foi o cônjuge do sexo masculino, ignorado porque eu não sei se ele estava sob uso de álcool ou não, a idade aproximada e os encaminhamentos, que são o mais importantes. Eu vou encaminhar para alguma outra situação de saúde, por exemplo, ela foi atendida na UPA, eu peço para ela continuar os atendimentos na atenção primária, encaminhei ela para a rede social, para o CREAS, que pode dar um apoio maior, encaminhei ela e dei orientação sobre os direitos dela de ir até a delegacia para prestar para ela fazer um boletim de ocorrência, ou falei que existe a Defensoria Pública do Estado de Goiás, que também pode dar apoio, no caso em Goiânia, apoio para que ela comece um processo para o que ela precisar, se ela precisa de bolsa, se ela precisa fazer a separação. Então, ela tem vários caminhos que a gente pode falar. Então, todas as formas de violência são detalhadas, né, no manual. Então, xingamentos, danos à autoestima, a violência sexual, que inclui uma série de coisas, que não é só o estupro, mas também o assédio, o sexo forçado no casamento, jogos sexuais e práticas que não foram consentidas, a pornografia infantil, a pedofilia, o impedimento de uso de qualquer
método para evitar a gravidez. Então, todos esses são importantes. Já falei sobre a negligência, que é a privação de cuidados, de medicamento. Então, toda forma de abandono é uma forma extrema de negligência. A violência financeira, que seria destruir ou reter documentos pessoais, bens, valores, ocorre principalmente com idosos e mulheres. A tortura, que é qualquer uso da força grave ou ameaça com uma finalidade ou de obter informação, ou provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa, ou aplicar um castigo pessoal, uma medida de intenção preventiva, vou te torturar para evitar que você faça algo ou que você seja alguém. Então, a tortura geralmente está associada a outras violências. O tráfico de pessoas, que inclui transporte, transferência, alojamento. O trabalho infantil, que é qualquer trabalho realizado por crianças e adolescentes de modo obrigatório, regular, rotineiro, remunerado ou não. E as únicas condições que são previstas na condição de aprendiz a partir dos 14, então, na condição de aprendiz a partir dos 14, ele pode estar nessa condição, mas nessa condição ele tem que ter horários locais que eles sejam respeitados para que ele possa frequentar a escola. A violência por intervenção legal, ela é ocorrida pelos agentes do Estado, a polícia ou outro agente da lei, de forma desproporcional. Então, quando há o exercício dessa função de forma desproporcional, causando uma violação de direitos humanos, né? É o abuso. Se a pessoa sofreu múltiplas violências, vai ter que ter mais de uma ficha de notificação. Então, se ela foi vítima de uma violência doméstica e depois ela tentou suicídio, são 2 fichas. Então, primeiro eu faço uma relatando ela como a vítima e quem é o possível agressor, e outra em que ela é a pessoa que está se lesionando. Como é que eu vou fazer isso? Presta atenção que no item 54 perguntou, ela foi autoprovocada? Então, se foi a tentativa de suicídio, você vai marcar como 1 aqui. E aí, aqui no item violência, você vai marcar 1 e vai falar se foi automutilação ou tentativa de suicídio. Você não vai marcar violência física. E aí, se foi automutilação, possivelmente foi um objeto pérfuro cortante, tá? Número de envolvidos, você vai falar que é 1 e foi a própria pessoa. E aí, que você vai colocar o sexo da própria pessoa. Então, na notificação de tentativa de suicídio, violência e tentativa de suicídio e automutilação, é dessa forma que precisa ser preenchido. Lembrando que em Goiânia a gente tem essas 3 notificações que seriam em 24 horas. Em Goiânia o fluxo já foi determinado pela secretaria e as notificações devem ser enviadas para o distrito sanitário e se precisar qualquer envio em 24 horas nos finais de semana, tem os e-mails que foram construídos para esse fim em cada um dos distritos sanitários. As fichas de notificações dos demais serviços, elas devem ser enviadas para o notificaviolênciagoiania@gmail.com. Então, por exemplo, se vem da Secretaria Estadual de Saúde, dos hospitais, de clínicas particulares, precisam ser enviados para esse e-mail, que é um e-mail definido por nós. Bom, os fluxos na cidade de Goiânia, para onde encaminhar? A violência sexual, a pessoa tem que ir o mais rápido possível para uma unidade de saúde, para ela receber a contracepção de emergência e para ela também ser avaliada se ela precisa da medicação PEP, que é a profilaxia pós-exposição. O serviço de atendimento para crianças, a gente tem um específico, então crianças e adolescentes a gente já orienta que encaminhe para esse serviço e depois de todos os atendimentos que vão ser feitos, a unidade de atenção primária à saúde é que vai continuar. Então aqui você tem as unidades que são referências para nós para o protocolo da PEP, geralmente as UPAs e CAIS, mas aqui nessa tabela você vai ver o que é mais importante. Então, crianças e adolescentes, aqui você tem feminino até os 13 anos, antes de completar 14, masculino de 0 a 18, vão ser atendidos no ECAD, aqui está o endereço. Se forem mulheres ou acima de 14 anos, né, igual ou acima de 14, ou gestantes em qualquer momento, vão para o Hospital da Mulher. E também mulheres e homens acima de 18 anos. Então, esses são serviços de referência para ser encaminhado. Os dois têm urgência e ambulatório, preparados para receber as pessoas. Todos os procedimentos têm que ser feitos o mais rápido possível. As crianças e adolescentes também precisam ser avaliadas e, no caso, depois de atendidas, encaminhadas para
o atendimento via conselho tutelar para que eles acompanhem também, se for necessário, para a polícia técnico-científica, né? As condutas na emergência a gente tem descritas também aqui. A violência física grave, aqui a gente descreve o que é negligência grave e a violência física severa, né? O acentuado baixo peso, a criança que não é administrada os cuidados e medicamentos, né, que ela precisa, as quedas graves de repetição e violência física severa são essas queimaduras não acidentais, sinais de mordida, sinais de ferimentos por arma branca, politraumatismo. Então, isso tudo tem que ser em 24 horas. Também, a gente encaminhar o mais rápido possível para as nossas unidades de emergência, elas podem chegar tanto pela emergência, tanto pelo ambulatório, a depender do risco de morte, ela precisa ir para urgência e internação, senão as unidades ambulatoriais precisam dar continuidade a esse atendimento e a rede vai ser acionada para que o Conselho Tutelar acione demais parceiros da rede. Tentativas de suicídio, a porta de entrada pode vir por qualquer unidade, mas geralmente vem pelas urgências, pela UPA ou pelo SAMU. Se tem risco de morte, ela precisa ser estabilizada clinicamente. Se não tem risco de morte eminente, ela pode ir para os hospitais, as unidades ambulatoriais. Nos casos em que é necessário o encaminhamento para o pronto-socorro Vassili-Schuch para uma internação mais prolongada ou para que ele aguarde para que ele possa ser monitorado até que possa ser acolhido pela rede de atenção psicossocial, no caso os CAPs e ambulatórios de saúde mental. As condutas é classificação de risco vermelho, estabilização, fazer a notificação. E os distritos, depois de receber essas notificações, o distrito está encaminhando para os CAPs, por e-mail, a lista de nomes dessas pessoas que foram notificadas para que os CAPs e a atenção básica possam informar para que essa pessoa ela precisa ser acolhida, precisa ser construído um projeto terapêutico ou não, quando que é necessário. O CAPS pode fazer a busca ativa desses casos para que a gente evite uma nova tentativa de suicídio. Isso está descrito na portaria que descreve como que os fluxos foram estabelecidos na cidade de Goiânia, a gente chama ela de LIBIDES, que é a portaria que vai tratar das tentativas de suicídio. Os riscos de infanticídio, feminicídio e homicídio são imensos e por isso a gente sempre alerta para os serviços, né? Então, o Conselho Tutelar e a Delegacia de Proteção de Crianças e Adolescentes, especialmente se você percebe que o autor da violência é um dos familiares ou responsáveis pela criança, é aquela pessoa que está acompanhando o serviço de saúde naquele momento, né? Contra mulheres, a gente precisa acionar a Patrulha Maria da Penha ou a DEAN, nos casos em que isso for necessário. Pessoa idosa, a delegacia, já tinha falado. A pessoa com deficiência também a delegacia do idoso, né? E o serviço de saúde deve acionar imediatamente a delegacia de polícia da região nos casos de violência ou crime de ódio contra populações vulneráveis, como indígena e LGBTQIA+. Os telefones dos conselhos tutelares da cidade de Goiânia e a forma como você pode acionar via WhatsApp. Obrigada.